Boa noite, irmãos. Como é que vocês estão? Se nós estivéssemos aqui presencialmente, era hora de você dar um abraço a quem está perto de você, dizer para ele assim, que bom que você veio ao culto hoje. Mas enfim, você está na sua casa e provavelmente tem alguém perto de você. Então fala para ele que bom que você está no culto hoje. Aleluia. Muito bom estarmos aqui e vamos adorar ao Senhor. Eu quero convidar você agora a se desligar de tudo e a entrar na presença do Senhor. Amém? Já está comprovado que a unção, ela passa pelo Wi-Fi. Então, se envolva com a presença do Senhor, adore Ele, chame Ele aí para dentro da sua casa. Ele com certeza vai tocar você nessa noite. Amém? Feche os seus olhos, comece a falar com o Senhor, coloque o seu coração diante dEle. Oh, Senhor, nós te adoramos, Jesus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a
Feche os seus olhos. Se você pode ir na sua casa, levante as suas mãos ao Senhor. Se expresse a Ele da melhor maneira que você conseguir. Presença santa, pra onde iremos se não a ti, se não a ti? Majestade, presença santa. Presença santa, não há outro igual a ti, igual não há. Majestade, presença santa.
Sinta a presença dele aí. Como temos sede de ti, como temos fome, como temos fome. Tua santa presença, tua santa presença é o nosso prazer. Nada vai nos separar de ti. Nada vai nos separar do teu amor, da tua presença, da tua presença. A cada dia eu quero mais. A cada dia eu quero mais de ti. Enche-me no teu amor, enche-me com teu amor. Eu quero muito mais de ti. Eu quero muito mais de ti. Leva-me mais fundo. Leva-me mais alto. Vivo pelos momentos em tua presença, do resto se vai. Quero ouvir tua voz, quero te conhecer. Vou ficar e ouvir, tens toda a minha atenção. Senhor, sem meu coração quer mais de ti. Meu coração quer algo novo, então me rendo a ti. O que eu mais quero é viver em teu amor, ser desfeito em quem tu és. Meu desejo é conhecer-te mais, Senhor. Vou abrir meu coração, usar meus medos em tuas mãos. Desesperado pelo céu,
essa brisa suave sopra em minha alma, em meus olhos. Teu amor tão constante é o mais doce de todos, sempre me atrai. Senhor, sem meu coração quer mais a ti, meu coração quer algo novo, então me rendo a ti. O que eu mais quero é viver em teu amor, ser desfeito em quem tu és. Meu desejo é conhecer-te mais, Senhor. Vou abrir meu coração, lançar meus medos em tuas mãos, desesperado pelo céu na terra. Oh, 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 oh. Eu abro meu coração, eu abro meu coração pra ti. Então faça o que só tu sabes, faça o teu querer em mim, Jesus. Eu abro meu coração, eu abro meu coração pra ti. Então faça o que só tu sabes. Diga pra ele: faça o teu querer em mim, Jesus. Eu abro meu coração, eu abro meu. Então faça o que só tu sabes. Diga: faça o teu querer em mim. O que eu mais quero é viver em teu amor. Meu desejo é conhecer-te mais, Senhor. Vou abrir meu coração, deixar meus medos em tuas mãos, desesperado pelo céu. Canta! O que eu mais quero é viver em teu amor, ser desfeito em quem tu és. Meu desejo é conhecer. Que tal você levantar as suas mãos? Diga pra ele: vou abrir meu coração, deixar meus medos em tuas mãos, desesperado pelo céu na terra. Olá, irmãos, que alegria estar com vocês. Me sinto honrado de receber esse convite.
do pastor Wilson, a pastora Erilda. Quero aqui cumprimentar o Durval, a Virgínia, também o Cláudio e a Vânia, pastores dessa comunidade, queridos amigos do nosso coração. Nós queremos transmitir para vocês uma palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo com essa pandemia, com essa mudança de costumes. A gente gosta de estar junto, de abraçar, de beijar, e agora tem que se acostumar a esse novo momento de afastamento social e também de não poder congregar, né? Porque, na verdade, nada substitui a adoração congregacional. Então, nós temos que fazer o culto aí online. E o pastor Wilson nos convidou, então, para estar trazendo uma palavra à comunidade Palavra da Vida em Patos de Minas. E eu me sinto honrado, um grande abraço, um grande beijo no coração de todos. E ouçam a palavra de Deus. Jesus, o pão da vida. Nós vamos, nesse momento, orar e estaremos meditando na palavra de Deus. Querido Pai Celestial, estamos na Tua presença soberana e te agradecemos porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor está sempre conosco. Meu Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor acampa o Teu anjo ao redor daquele que o teme e o livra de todo o mal. A Tua palavra também nos diz, meu Deus, no Salmo 91, que 1000 cairão ao Teu lado, 10.000 à Tua direita, mas Tu não serás atingido. A Tua palavra nos dá consolo, conforto, esperança e a promessa de uma vida plena, de uma vida abundante na Tua presença. Eu peço, meu Deus, a sabedoria neste momento para ministrar a Tua palavra. Que o Senhor possa nos dar conhecimento, revelação, discernimento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria que você, juntamente com a sua família, estivesse reunido agora na presença de Deus, e nós vamos meditar sobre o tema Jesus, o pão da vida, e nós vamos ler em São João no capítulo 6, São João no capítulo 6, o verso 26, que diz assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em Ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém. Glórias a Deus. Queridos, nós vemos aqui a palavra de Deus, Jesus falando, e nós vemos na Bíblia que de 7 formas diferentes, no Evangelho, o Senhor, exatamente do Evangelho de João, o Senhor, Ele usa a metáfora para expressar algo do seu caráter, algo da sua obra. Foram 7 importantes declarações de Jesus no livro de João. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele também diz: eu sou a luz do mundo. Ele diz no capítulo 10: eu sou a porta das ovelhas. Ele diz também no capítulo 10, versículo 11 e 14: eu sou o bom pastor.
Ele diz também em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. E ele diz ainda em São João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em São João 15, ele nos diz, eu sou a videira verdadeira. Então nós vemos, querido, que o Senhor, ele se expressou dessas 7 maneiras. Nós vamos abordar aqui a primeira forma, Jesus como pão da vida. Nós vemos que pão é uma palavra popular, é uma palavra comum em qualquer idioma. Em qualquer lugar do planeta, você pode encontrar mercados, padarias, lojas de conveniência onde se vende pão. As pessoas estão à procura de pão. E nós observamos que há um significado espiritual que nós precisamos aprender sobre esta revelação e o significado de pão da vida. Queridos, quem já não teve a oportunidade de degustar um pão quentinho, né? Aqueles que têm o favor, né? A graça, o benefício, a alegria de ter uma mãe ou um pai que faz o pão, né? Quentinho ali e tira do forno, e essa pessoa pode então desfrutar desse pão quentinho. Ou aquele que foi na padaria e teve sorte, né, de chegar na hora que saiu o pão, né? E você pode pegar aquele pão, você sente a crocância dele, aquela casquinha quebrando, você abrindo com aquela massa muito macia, não é? Aquela fumacinha, e você passa uma manteiga nesse pão, e que delícia é poder degustar o pão. Pão é vida. Nós vemos aqui nesse texto, e a revelação que a palavra de Deus nos dá, que o pão, ele é para sustento. Pão, ele é para sustento. Nós vemos aqui no verso 35, que nos diz, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então nós vemos que o pão, ele é para sustento. E aqui o Evangelho de João nos mostra que Jesus está falando para aquela multidão, para aquele público, né, no qual ele havia multiplicado pães e peixes. Aquelas pessoas que desfrutaram daquele milagre, desfrutaram daquela fartura, de se alimentarem, né, dos pães e dos peixes que o Senhor multiplicou. Nós vemos que essas pessoas estavam à procura de Jesus, justamente para receber o pão, mas o pão que perece, o pão natural, o alimento natural. E Jesus então estava naquele momento dando a eles a instrução e a revelação de que havia um alimento superior, um alimento maior, que não alimentaria tão somente o seu corpo físico, como o seu espírito. Queridos, nós vemos na explanação desse texto que o povo de Israel, eles comeram do maná do deserto depois da travessia do Mar Vermelho. Nós vemos que Deus, ele fez chover o pão do céu, e durante 40 anos, todo israelita, ao acordar pela manhã, ao sair na porta da sua tenda, ele encontrava ali o maná de Deus na sua porta, e ele podia recolher aquele maná para o seu próprio alimento e da sua família. Eles foram sustentados com o maná, com o pão do céu. Isso foi um sinal tremendo da provisão de Deus, da provisão divina. Nós vemos ainda a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, e o verso de número 3, que nos diz, assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, queridos, quando
se compra o pão, Jesus está indicando que o pão é para sustento da vida. Ele é tão indispensável para nós como o pão diário. Jesus é tão indispensável para a nossa vida como o pão que nos alimenta, o pão diário que nos alimenta. E quando Jesus nos faz esta afirmação, o Senhor está dizendo que é Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá o suporte, é Ele que nos dá a garantia nos momentos difíceis, nos momentos de provações, nos momentos de lutas, nos momentos de dificuldades. O Senhor, Ele prometeu que estaria conosco, e Ele é esse alimento espiritual que sustenta a nossa vida de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que na oração do Pai Nosso, o Senhor, Ele nos orienta, e Jesus menciona ali o pão da vida, o pão natural, não é? O pão diário, como sendo uma necessidade básica. O pão de cada dia nos dai hoje. O pão de cada dia, o pão diário, o pão cotidiano. Então, querido, o que isso nos traz é que o Senhor, Ele tem a cada manhã uma provisão dos céus para a sua vida. Eu vou repetir essa frase: a cada manhã Deus, Ele tem uma provisão para as nossas vidas. Então, querido, peça ao Senhor que abra os teus olhos, que te dê revelação, que você possa enxergar o propósito de Deus para a sua vida, e saber que é Ele que está cuidando de você, Ele que cuida da sua vida, cuida da sua existência. Tire as vendas dos seus olhos e entenda que Ele é a provisão diária, Ele é o seu pão de cada dia, Ele é o seu pão que te sustenta. Queridos, em segundo lugar, nós vemos que o pão é para o prazer, para o deleite. Nós vemos que o pão ele é a base de toda a alimentação, de todas as culturas, de toda a humanidade, em todas as épocas. O pão é a satisfação, o pão é o prazer, enquanto a fome é a insatisfação. O pão é o alimento para desfazer a insatisfação. Então, queridos, o suprimento de pão representa a satisfação. Isso significa que só Deus pode plenamente nos satisfazer. Nós vemos que as pessoas, elas trabalham buscando o suprimento. Cada um trabalha, buscando a sua provisão e o sustento natural. Mas isso, por si, não traz a plena satisfação. Por isso que existem muitas pessoas insatisfeitas com o seu trabalho, não é? Nós vemos que o problema não é o trabalho, e sim a falta de suprimento. Nós vemos que Cristo, Ele nos oferece mais do que uma simples refeição. O Senhor está falando para aquelas pessoas que viram aqueles milagres, né, que puderam contemplar a multiplicação dos pães, naquele milagre poderoso ali, de provisão divina. E o Senhor estava falando para eles: olha, eu não vim aqui para trazer simplesmente provisão humana, eu não vim aqui para trazer simplesmente uma refeição para vocês, eu não vim aqui para saciar a sua fome por 2 refeições ou 3 refeições diárias. O pão que eu estou te oferecendo é um pão para a tua eternidade. Queridos, nós vemos que o Senhor, Ele nos proporciona um banquete com aquilo que existe de melhor. E o que é que existe melhor em um banquete? É Ele próprio, o próprio Cristo. Ele é o nosso manjar. Ele
é o pão vivo que desceu dos céus. Jesus Cristo, Ele é o pão da vida. Infelizmente, queridos, a fome é uma realidade. A fome física, a fome que muitos têm atravessado, milhões de pessoas no mundo todo vão para a cama com seu estômago vazio, com seu estômago roncando de fome. Milhões de crianças disputam com os urubus nos lixões uma porção de alimento ali jogado, estragado, restos de comida. A fome tortura, a fome é cruel, a fome mata. E fazendo parênteses aqui para esse momento que nós estamos vivendo, em que essa pandemia tem dois lados, tem um lado de saúde e tem um lado da economia. E nós vemos que faltar emprego, não permitir que as pessoas trabalhem, isso pode ter um alto custo de vidas. Então que os governadores, vamos orar para que os governadores, as autoridades que estão na condução, na direção desta pandemia, sejam sóbrios, sejam misericordiosos, sejam honestos com a população, porque já tem muita gente passando fome, já tem muita gente sofrendo. Então, queridos, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo, que o Senhor tenha misericórdia da igreja. Queridos, nós vemos que a fome mais severa do que a fome física é a fome espiritual. Nós vivemos no contexto de pessoas vazias, de pessoas sem Deus, de pessoas em trevas, de pessoas que, para se promover politicamente, pelo poder, eles podem até mesmo matar pessoas, matar vidas. Então, queridos, isso é muito sério. Mais do que a fome física, mais severa do que a fome física, é a fome espiritual. Tem muita gente pobre, rico em finanças, mas pobre no seu espírito. Pessoas desprovidas da paz de Cristo, desprovidas do amor ao próximo, pessoas egocêntricas, pessoas narcisistas, pessoas que não pensam no seu próximo, pessoas que não têm empatia. Então, queridos, nós vemos que essa fome assola a nossa geração. Mas eu quero dizer que a igreja do Senhor, os cristãos, pedras vivas dessa edificação espiritual, são para esta geração instrumentos de Deus para levar-lhes alimento espiritual. Para essa geração faminta de espiritualidade, faminta de amor, o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor de Deus. Eu e você, a igreja do Senhor, milhões no mundo, podemos levantar a bandeira do Evangelho e nesse tempo, como bons dispenseiros de Cristo, levar-lhes a boa palavra da salvação. Muitos estão famintos da palavra de Cristo, vazios espiritualmente. Querido, nós vemos que nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma doutrina pode fazer isso. Nada, sabe, nenhuma obra de caridade pode prover o verdadeiro alimento para a alma. Às vezes as pessoas, principalmente nos momentos como esse, fazem muita caridade, isso é muito bom. Mas a caridade que nós fazemos
não satisfaz, sabe, a fome que nós temos da nossa alma, que só Jesus Cristo, o pão vivo que desceu dos céus, pode satisfazer. Então, querido, lembre-se, só Jesus satisfaz o seu coração. Em Cristo, Deus nos oferece um banquete espiritual para mim e para você. Sente-se à mesa do Senhor. E para a gente finalizar, queridos, o pão é o alimento diário. Ele é o alimento diário e para toda a vida. Para toda a vida. Nós observamos que por causa do maná, diariamente, um israelita, ele tinha essa garantia, né? Garantia para a sua família e tinha a garantia de Deus, que ele receberia do Senhor uma porção diária do céu para a sua vida. Sabe, enquanto o povo esteve no deserto, Deus os alimentou com o maná do céu. Sabe, muitos podem estar atravessando um deserto. Além desse deserto da pandemia, o deserto, sabe, querido, das crises familiares, o deserto da solidão, o deserto de estar sozinho, o deserto de muitas vezes estar enfermo num momento como esse, o deserto de você se sentir inapropriado, o deserto de você não se sentir útil ao próximo. Você pode estar atravessando muitos desertos na sua vida. Sabe, quem sabe passaram-se os anos e você percebe nesse momento de introspecção, de reflexão da vida, que você não cumpriu todo o propósito de Deus para você, que você poderia ter feito muito mais, que você poderia ter se dedicado mais, orado mais, evangelizado mais, meditado mais na palavra. Não sei, você poderia ter usado os seus dons e talentos para fazer algo de maior relevância para esta geração, deixar um legado para a geração futura. Quem sabe no ministério de jovens, de adolescentes, no ministério infantil, ou qualquer ministério que você tem um peso, um chamado, e na sua reflexão você percebe que poderia ter feito mais. E quem sabe isso é um deserto que assola a sua vida. Mas, querido, aqui na palavra de Deus nós vemos aqui a segurança de que quando você está atravessando o deserto, e muitas vezes você pensa que está só, que Deus te abandonou, Deus, Ele tem pão diário, maná do céu, para te alimentar e te sustentar nesses períodos. Nós vemos Elias, que fugindo de Jezabel, estava ali pedindo a morte. Nós vemos que o anjo apareceu a ele e diz: o que fazes aqui? A Bíblia nos diz que o anjo lhe trouxe pães cozidos, quentinhos, e ofereceu a ele naquele momento. O pão é para satisfação, o pão é para o prazer. E nós vemos que a Bíblia nos revela que com a força daquele alimento, com a força daquele pão, nós vemos que Elias andou 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Então, querido, você pode estar atravessando um deserto, mas tenha a certeza que o maná diário virá na sua vida. E que você pode se reerguer, você pode se levantar e fazer coisas maravilhosas para Deus em qualquer tempo, em qualquer momento. Então, amados, nós observamos que Jesus aqui nesse texto, ele deixa muito claro que aquele maná foi para um período, foi o maná do deserto, foi um alimento perecível, que sustentou apenas a vida corporal, biológica daquelas pessoas, mas ele estava dizendo: as minhas palavras
são um alimento incorruptível. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Querido, nós vemos que esse pão vivo é que nos dá a vida eterna, o pão da vida. Nós vemos que o maná diário foi a provisão daquele alimento que caía do céu, né, que deveria ser colhida pelos israelitas, não é? Naquele período, com exceção do dia de sábado. Nós vemos que os israelitas, eles comeram o pão e morreram. Aquela geração envelheceu e eles morreram, mesmo tendo comido daquele maná. Mas a Bíblia nos diz que todo aquele que comer do pão da vida, o pão que desce do céu, ele viverá eternamente. Então, querido, pão é o alimento mais consumido do mundo. As pessoas comem pão diariamente. E é interessante que as pessoas não enjoam, não é? Eu acredito que aqui ninguém enjoa de comer pão, né? Principalmente um pão quentinho. Então, querido, assim como o seu corpo precisa deste pão, né? O pão que representa o alimento, né? Para a sua sobrevivência, a sua vida também precisa de Jesus Cristo. A sua vida carece de Jesus Cristo. Sabe, o pão, o alimento é fundamental para a sua subsistência. O pão da vida, ele é fundamental também para a sua sobrevivência espiritual. Então, querido, o pão da vida um dia foi partido por nós ali na cruz. A sua carne foi rasgada na cruz do Calvário em favor de muitas pessoas, em favor de toda a humanidade. Nós vemos que o pão, ele foi moído, ele foi amassado, ele foi triturado, ele foi levado ao fogo e tornou-se um alimento vivo para todos nós. A morte de Cristo nos concede a vida. A vida de Cristo nos sustenta. As palavras de Cristo nos vivificam. Graças a Deus que nos permitiu conhecer a Jesus, ter esse privilégio de conhecê-lo, Jesus Cristo, o maravilhoso pão da vida. Hoje o pão da vida, querido, está sendo oferecido a você. Aquele que tem fome, venha, que venha a Ele e receba o pão vivo que desceu do céu. Eu quero te fazer um convite. Você que está ouvindo esta pregação, essa palavra, participando deste culto online, e o Espírito de Deus está tocando o teu coração neste momento, e você tem o desejo de ser alimentado deste pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Eu quero te oferecer nesse momento uma oportunidade de você entregar a sua vida a Cristo, entregar a sua vida a Jesus. Eu gostaria que você, neste momento, se aproximasse da televisão, se aproximasse desse aparelho que você está usando para assistir esse culto e repetisse uma oração comigo. Eu gostaria de orar por você. Se você tem o desejo neste momento de se alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Repita essa oração, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que a minha alma tem fome e tem sede da Tua presença. Senhor Jesus, eu recebo a Ti o pão vivo que desceu do céu, como meu único e suficiente Salvador. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que
que o Espírito Santo te dê a paz, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Olha, eu gostaria que você que se decidiu, faça aí um comentário no chat ao vivo, um comentário aí na página, no canal da igreja, e nós estaremos com certeza orando, intercedendo por sua vida. Nesse momento eu quero convidar a todos a cear conosco, a participar da Santa Ceia do Senhor. E antes deste momento, vamos orar mais uma vez. E nesta oração, coloque-se diante de Deus, prepara o teu espírito, o teu coração, para receber o pão vivo que desceu dos céus, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Querido Pai, nós estamos na Tua presença, a Tua igreja reunida, Senhor, ó Deus dos mais diversos lares. Meu Deus, que o Teu Espírito possa visitar cada um dos Teus filhos agora. Senhor Jesus, prepara corações, mentes, ó Deus, para que possa receber, meu Deus, a ceia do Senhor, que eles possam, meu Deus, participar desse banquete espiritual, que eles possam receber o pão vivo que desceu dos céus em suas vidas, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam guardados, que eles sejam abençoados e plenos, Senhor, da Tua presença. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, abençoe a sua semana. Gostaria que você colocasse neste momento a mão no seu coração. Em nome de Jesus, receba esta bênção, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, desde agora para sempre. Amém, amém, graças a Deus. Então é isso, queridos, foi um prazer poder estar com vocês, ministrando essa palavra ao seu coração. Um abraço aos pastores, Durval, Virgínia, Cláudio, Vânia, Wilcinho, pastor Wilcinho, pastora Irilda. Que bênção poder compartilhar com vocês desse momento. Um grande abraço. Some say don't give up and hope that your good is good enough. Head down, keep on working. If you can earn it, you deserve it. Some say push on through. After all, it's the least that you can do. But don't buy what they're selling. It couldn't be further from the truth. What if I were the one to tell you that the fight's already been won? Well, I think your day's about to get better. What if I were the one to tell you that the work's already been done? It's not good news, it's the best news ever. Some say don't ask for help. God helps the ones who help themselves. So press on, get it right, otherwise get left behind. Some say